Bom, você está corretíssimo, Cícero. Mas isso no regime democrático não vai acontecer. E principalmente quando se tem uma legislação igual a nossa, que diz o seguinte: até prova em contrário, sou inocente. Então se usa esse jargão até então, porque a Polícia Federal, ela não é julgadora, ela é repressora. Polícia é para isso. E quando ela dá um bote, é para inibir algo que esteja acontecendo. Mas isso é consequência, Arnaldo, de uma investigação. Sim, claro. Aí quando ela dá o bote, você vai para dizer, pare, que nós já sabemos de tudo. Aí eu concordo contigo. Ela não dá o bote errado. Excetuando o caso do nosso amigo Vanderlei Oriani, que a gente não sabe se ela também deu o bote errado ou não, mas que ali transparecia, porque ele mostrava para nós que a Polícia Federal deu um bote errado no Vanderlei Oriani. Transparecia. O inquérito está rolando, nós vamos saber a verdade lá na frente. Entretanto, é o seguinte, quando eu falo em todo país democrático, eu citei, eu vi, independente que o regime seja presidencialista ou parlamentarista, nós vimos isso com Boris Johnson na Inglaterra, por causa de uma festa que ele fez na época do Covid. A oposição veio para cima dele. Nós vimos isso com Silvio Berlusconi, da Itália. Nós vimos isso com Benjamin Netanyahu, em Israel. Então, aonde tem partidos políticos e governo que precisa de coalizão, é isso mesmo, né? Coalizão, ele vai pegar. E eu vou citar um caso bem recente. Os roubos que atribui ao governo Lula é de Valdemar Costa Neto, na época do Mensalão, presidente do PL hoje, do qual Bolsonaro foi presidente, é de Roberto Jefferson, no Mensalão do Correio, você lembra que estava do Correio, desviando, recebendo o Mensalão, que também saiu do governo Lula, foi para o governo Bolsonaro, de Lira, que era, serviu o governo, Lira não, como que era o nome do chefe da Casa Civil lá, do governo chefe da Casa Civil do Bolsonaro? Ciro Nogueira. Roubo do Ciro Nogueira, os dois partidos que mais roubaram no Brasil até hoje, dados da Polícia Federal, é o PP em primeiro lugar e o PL em segundo. O PP foi chefe de gabinete do governo Bolsonaro. E Ciro Nogueira foi o presidente de fato por um bom tempo. Bolsonaro é de direita, Ciro Nogueira de fato. Valdemar Costa Neto, o ombudsman, o interlocutor, o guru e o mediador e que deu partido para Bolsonaro. E obviamente que no partido de colisão, agora está aí, Lula, escândalo Codevasp. Você acha que é Codevasp esse escândalo de governo Lula? Os emendão secretão estão aparecendo agora, essas emendas secretas de governo Bolsonaro. Infelizmente, nesses governos de coalizão, você precisa criar condições de governar e tem que fazer alianças. E um amigo ontem me chamou a atenção para uma coisa muito interessante. Ele falou, Buiu, você sabe que você nunca teve assim um cargo bom? Eu falei, não, eu já tive cargo bom, governo Chicleta. Não, mas eu falo assim, cargo bom assim de você tá rico hoje de tudo, as pessoas te chamar para botar no lugar fulano e tal. Eu falei assim, por quê? Porque você não é ladrão. E é impressionante, Cícero, os partidos políticos, para terem lucros, a maioria deles vai em cima do cara que sabe ajeitar, dar um jeitinho, fazer aquilo outro. Infelizmente é isso. Agora, respondendo ao telespectador, não, eu nunca fui preso. Muito bem. Nunca dei motivo para ser preso e se depender de mim não darei. Nem na lei seca, porque quando eu bebo, eu tomo minhas manguaças, eu tomo lá em casa. Muito bem, Alexandre Porto, a Polícia Federal em investigação de corrupção costuma perder a viagem ou não? Normalmente não, agora eu sou daquela opinião, né? Quanto não provarem de forma mais efetiva, a pessoa é considerada inocente. O que eu entendo que deveria acontecer nesse caso, que não aconteceu? E você foi muito feliz na sua intervenção. Eu até pensei que você fosse moderador, mas você tá hoje analista também, né? Você foi muito feliz no dia. O presidente deveria afastar ele e ele deveria pedir para sair do cargo para que fosse investigado com isenção. Eu só vi até hoje, pelo que eu me recordo, né, um presidente fazer isso, que fez com um compadre dele
um presidente chamado Itamar Franco. Na época teve o presidente dos Correios, Henrique Argreves, se eu não estou equivocado o nome dele, que teve uma situação lá, ele afastou o presidente dos Correios até que a investigação fosse concluída. Aí sim, né, se não me falha a memória, na época ele foi considerado inocente, voltou ao cargo, não me recordo, mas eu sei que a melhor postura que teve até hoje um presidente, numa situação semelhante a essa, foi do Itamar Franco. Então, naquela história, não dá para dizer que é culpado ou inocente. Não, e nem cabe a mim isso, até porque isso é papel dos órgãos, né, seja da polícia, do judiciário do e por aí. Vai julgar, exatamente. Né? Mas enquanto isso, né, se afasta, deixa o processo transcorrer com lisura, com isenção, e que vai mostrar, porque nota é aquela história, o papel aceita tudo, né? Eu posso colocar no papel que eu sou bonito e está tudo certo, obrigado, né? É uma pena que, mais uma coisa que a gente tem que perder tempo com tanta coisa para mexer no país. Professor Alexandre, a sua mãe tinha certeza que isso era. Cojuí, vamos até lá, hoje ela tem, viu? Seu comentário. É o seguinte, eu penso muito claramente o seguinte, o escândalo aí, o envolvimento dele tem a ver com o exercício dele do cargo de ministro? Não, se não tem a ver, então não há necessidade nesse momento de afastá-lo. Seria diferente se isso aí diz assim, olha, está tendo roubalheira aí no Ministério das Comunicações, o ministro afasta na hora. Porque a presença dele ali no órgão pode causar embaraço e pode causar até uma obstrução da investigação. E para o próprio partido. Pois é. Mas você acha que alguém denunciado... Mas ele não foi denunciado. Porque a denúncia é do Ministério Público. Ele não foi denunciado. O que ele tem ali é um processo de investigação onde a Polícia Federal está coletando elementos de prova, né, para fazer o encaminhamento do Ministério Público, o Ministério Público denunciar. Não há denúncia. Emendas, né? Isso é uma preliminar. Inclusive, o ministro Barroso indeferiu lá contra ele. Né? E se houvesse risco, eu tenho certeza disso. E vamos falar sério, a Polícia Federal está autônoma, ela está investigando todo mundo. Não só para mim, todo mundo. Ela virou a Polícia Federal de novo. Ela é a Polícia Federal de novo. É a Polícia Federal da República, que investiga ministro, investiga quem estiver cometendo crime. A Polícia Federal foi lá, investigou, tem indício. O juiz, no caso, o ministro Barroso, porque o rapaz ali foi privilegiado, autorizou a investigação, autorizou a apreensão aqui e ali. Né? Não viu necessidade sequer de fazer a busca lá com ele, e até porque o caso em questão da Codavest não tem a ver com o exercício dele no Ministério das Comunicações. Tem a ver com a aplicação de verba do orçamento secreto do ano passado. Né? Ora, a indicação do ministro, por conta da governabilidade, né, de fazer o Congresso, né, foi indicado pelo partido, pela União Brasil. Ora, quem deveria, no caso, pedir a retirada do ministro, é aquele grupo político que exatamente o indicou para o Ministério. Até nesse momento, não existe nada que diga que está havendo bandalheira no Ministério. Ao contrário, isso aí é bandalheira. Se houve no governo passado com o orçamento secreto. E agora deixa claro isso. Assim, se houver, e aí eu penso isso, Cícero, se for algum tipo de caso específico com relação ao exercício do ministério, do ministro ou de pessoas no governo, o presidente vai ter obrigação de tirar na hora, afastar, até esperar a conclusão de investigação. Esse caso aí é um caso da conduta dele como deputado na legislatura passada. Fica ruim para a imagem, fica ruim para a imagem. Agora é preciso... É isso que eu ia me referir. Exatamente. Politicamente fica ruim. Diga. Digamos que, é uma hipótese, que ele esteja, que a investigação seja correta. Ele está devendo. Você falou no governo anterior, mas o deputado era ele, não era o governo anterior. Mesmo assim, agora é o governo atual, sim, entendeu? Sim, mas mesmo assim se acha prudente um ministro que deveria ser uma figura proba, independente de ter cometido um desleixo enquanto ministro ou como legislador que ele era, você acha correto ele se manter no cargo? Não, eu não acho correto ele se manter no cargo se houver denúncia do Ministério Público. Por hora é aquilo que você disse. Nós estamos num começo de investigação, onde a Polícia Federal, de maneira republicana, está investigando todo mundo. Se ele for denunciado pela PGR, inclusive o presidente Lula disse hoje, dá um comentário, de que o destino do ministro está nas mãos do ministro Barroso por conta da condução das investigações. Conforme as coisas forem sendo encaminhadas e houverem aí
fatos conclusivos acerca da responsabilidade do ministro, eu tenho certeza que o próprio União Brasil, que foi o partido que indicou o ministro para ocupar a pasta da comunicação, vai fazer a troca ali na sua base, na sua bancada, né, que hoje faz parte da base de apoio do Congresso. Por hora, é aguardar e aplaudir o trabalho da Polícia Federal e aplaudir o trabalho do ministro Flávio Dino no Ministério das Justiças, que é absolutamente impecável. Zezinho, sua vez. Rapaz, ouvindo com o juiz, olha como ele faz uma defesa desse governo como ninguém. Ele muda, rapaz. Ele tem uma... Olha com o juiz, você é especialista, sua retórica, você assim, para defender o governo, você muda. A gente tem que ter compromisso com os fatos, com o juiz. Quando você vê esse ministro, talvez nós temos a coragem aqui de botar isso aqui no debate, como a CNN teve. A Jovem Pan não colocou, ficou com medo porque ela está na corda bamba, porque ela é aqueles dois procuradores lá de São Paulo, que é militante da esquerda, que pediu a cassação da concessão da Jovem Pan. Eles não tiveram coragem hoje de botar em pauta o assunto do ministro. Mas é notícia. A gente aqui está debatendo. Esse ministro é indicado, ele é do União Brasil, mas ele é indicado do Arthur Lira. Arthur Lira, que um dia aqui, que é do Centrão, que manda no país, que manda nesse país, é o Centrão. Não tem, pode mudar governo, mas mudar quem? Pode mudar o raio que o parta. Quem manda é o Centrão. Vocês estão no colo do Centrão. Ele já pegou, já foi para leilão de cavalo. Negativo. Por favor, já foi para leilão de cavalo. Já foi para leilão de cavalo com avião. Pera aí, rapaz. Avião da FAB. E já era para ter saído, não tirou porque Arthur Lira não deixou. E agora é para cair, é para afastar. É o mínimo, um governo sério tem que fazer isso. Agora, por conta do medo e da governabilidade, ainda no dia de hoje, não meteu. Daqui a segunda-feira, quer dizer, ele já está fugindo, Lula, por causa da mini-reforma. Tudo bem que é uma cirurgia do quadril, já para fugir desse temas, agora em setembro. Porque ele vem enrolando aí o Centrão, como Lula, todo mundo sabe, é especialista, como é que se diz, encantador de serpente, dá nó em pingo d'água, e está aí botando o Centrão embalhando. Porque com o juiz aí sentado um dia, ele falou, Arthur Lira qualquer dia desse vai pegar uma algema. Sabe por quê? Porque Arthur Lira estava travando naquela questão lá dos ministérios, e ele estava aqui com raivinha, e fizeram aquela coisa da esquerda. E hoje, com o juiz, esse cara, ele fez uma estrada, pegou as emendas, aquelas emendas do orçamento secreto, que agora está pior do que o orçamento secreto. Agora é pior. O que o governo está fazendo agora é pior do que o orçamento secreto, muito mais. Exemplo. É vergonhoso. Por favor, pai. Por exemplo, dá um exemplo. Não, por favor. Eu vou explicar. Entendeu? Eu vou explicar. Então, o que o governo está fazendo, na verdade, pegando aí, protegendo esse ministro, não é legal. O que aconteceu, ele fez Como é que está protegendo se a Polícia Federal foi lá, Zé? Por favor. Como é que está protegendo se a Polícia Federal foi lá, investigou a irmã, investigou tudo? Como é que está protegendo? Me explique. O Salles, ele que era ministro lá. Buiú, por favor, Buiú, senão daqui a pouco eu vou fazer uma provocação com você, Buiú. Vamos lá. Fazer que eu respondo. Eu vou fazer, então beleza, eu vou fazer já. Vamos lá. E você não vai... Então, como eu estou te falando, é o seguinte, esse cara fez uma estrada para a fazenda, esse cara pegou a emenda do orçamento secreto, foi dentadura, a cidade toda, Cícero, se botar todas as dentaduras, todo mundo sabe que teve, desde o kit robótica do Arthur Lira, o Centrão é uma vergonha, e vocês estão na mão do Centrão, para de passar pano com o juiz, vocês é prostituta do Centrão, rapaz, e você agora que veio defender... O que o Centrão tem a ver com essa pauta nesse momento aqui? Meu amigo, é o Centrão, por favor. É o Ministério da Comunicação. Não, você confunde. O Centrão, o ministro da Comunicações, é indicação do Centrão. É indicação do Centrão. Se gritar, pegar Centrão, não fica meu irmão. Outra coisa, a Buiú diz assim, Cícero, olha, eu nunca roubei. O cara dá uma tampa e depois não dá a panela, isso é o quê? Pelo amor de Deus, telespectador. Isso é o quê? Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos seguir. 30 segundos. 30 segundos. Eu não preciso mais do que 30 segundos para responder isso. Isso. Então tá bom. Eu já falei para todos eles que a gente não consegue comprar uma tampa de panela, sabe? Mas tem lá. E quem trouxer a tampa de panela aqui para mim, que eu esteja devendo, certo?
Mas você deu a Pera aí. panela? Eu dei. Não, você deu a tampa. Todas. Não, você deu a tampa. Eu entreguei a tampa e depois entreguei a panela. Não. Tem gente que não o quê? recebeu até hoje. Então, traz lá que eu vou pegar essa coisa, eu enfio no meu rabo. Se esse cara tiver essa tampa de panela, eu enfio o cabo dela no meu rabo. Tá bom. Agora, se o filho de uma égua não trouxer, eu vou enfiar uma tampa inteira no rabo do sujeito. Muito bem, seguimos Fala, com o programa. não, Olha, Cícero, só me dá 15 não, segundos gente. Vai lá, conclua. Né? Isso é só pra, né? Sou um cara justo. Comigo não tem. E, Zezinho, eu vou falar uma coisa pra ti. Não é o Centrão que botou Lula no colinho, são eles que vieram pro colinho do papai. Lula tá enrolando o Centrão. Vamos lá. O Zezinho fez um comentário interessante, que esse é o mesmo cidadão, eu não havia me lembrado, que foi para uma corrida de cavalo lá com um avião da FAB. Leilão. Um leilão. Então, maravilha, né? Já teve motivo para ser afastado.